E aí, tudo bem? Aproveitando aqui um sol de final de tarde aqui, estou em Fortaleza, um sol maravilhoso. É, Hoje até fiquei preocupado, que hoje aqui eu até estava pensando em postar no Face, né, pedindo um auxílio, que o Ceará quase entrou em estado de alerta. Hoje estava fazendo 25 graus aqui, o cearense estava saindo de cachecol, de jaqueta de couro, de bota, de gorro. As crianças não estavam indo para a escola, mas aí depois do meio-dia esquentou de novo e graças a Deus já estamos com 30 e poucos graus. Eu estava pensando, né, tem uma coisa que eu ouço muito comentar, post de Facebook, né? Olha, você não precisa de Deus para ter um sentido na vida. Quem dá o sentido da sua vida é você mesmo. Eu escolho o sentido da minha vida. Eu sou independente para dar o sentido da minha vida. Tudo bem, eu até concordo um pouco com essa visão, até posso concordar um pouco com isso, mas deixa eu compartilhar um pensamento que eu estava tendo esses dias, né? Qual é o sentido da vida, né? Você precisa de Deus para dar sentido à sua vida? Eu dou sentido à minha vida porque eu sou o cara e eu faço e aconteça. Mas vamos lá, vamos pensar numa vida que muita gente tem. Você levanta, vamos dizer, 6 horas da manhã. Se você morar em São Paulo ou algum grande centro urbano, né? Você passa de 1 a 2 horas no engarrafamento. Se você tem carro, você vai no seu carro. Se for um carro novo com ar-condicionado um pouco melhor. Se não for, se for um carro um pouquinho mais velho, você vai no calor mesmo. Ou então você vai de ônibus em pé amarrotado, depois pega um metrô, por exemplo, em São Paulo, para quem conhece. Quando você desce a primeira escada do metrô Jabaquara, deve ter uns 40 metros, você já pega a fila ali para passar na catraca, na roleta. Então 40 metros ali se apertando, já numas filazinhas. Aí você pega o metrô lotado, chega no seu trabalho. Hoje está muito comum, infelizmente é muito comum, eu já passei por isso e converso com muita gente que passa, que é assédio moral no trabalho, né? Chefes, né? Pessoas que estão acima de você, que são verdadeiros boçais, que você tem que engolir sapo o dia inteiro porque você precisa daquele emprego. Ou então, se você tem que aturar clientes, às vezes insuportáveis, você tem que aturar porque você precisa daquele emprego. Aí depois, se você estuda, você vai para sua escola, ou então vai para a sua faculdade, chega em casa meia-noite e dorme, no outro dia você acorda às 5 da manhã. Isso sendo se você tem trabalho, se você estuda. Se você não tem trabalho, você fica em casa sem saber o que fazer, pensando nas dívidas que tem para pagar, pensando no aluguel, pensando na conta do telefone, pensando que tem que pagar aqui a internet do seu celular para poder postar alguma coisa e participar no Facebook, ou para se distrair um pouco, ou até para correr atrás de emprego, que hoje a internet é fundamental. Se você, de repente, arrumou um subemprego, foi vender água no farol, foi vender suco, foi vender picolé, ou sei lá o que você foi fazer, também você passa por uma grande humilhação. E segundo aqueles dados da pirâmide de Maslow, né, segundo aquele diagrama da pirâmide de Maslow, quando suas necessidades básicas não estão supridas, você sequer consegue pensar em sentido da vida, o que é felicidade ou infelicidade, porque você precisa comer para poder parar para pensar nisso. Se você está num degrau mais alto dessa pirâmide, então você pode se dar o luxo de pensar no sentido da vida. E aí eu vejo pessoas que têm seu carro, que têm um bom emprego, que estão com uma vida legal, que podem viajar, mas que ainda assim se sentem vazias, que têm depressão, sendo que depressão na verdade é um problema clínico, né? Mas se você tem dinheiro você pode se tratar, mas isso não quer dizer também que você vai conseguir se resolver isso daí. Você pode ter outros tipos de transtornos sérios, psicológicos e psiquiátricos, ou se você não tiver isso, tem aquele pessoal novo que só vive indo para a balada. A gente conhece aqui no Instagram e no Face aquele pessoal que está sempre postando na balada, que está sempre postando que está enchendo a cara, ou que está se drogando, ou aquele rapaz, aquela mina que só quer, aquela mulher, né, que só quer sair com os garotões, só quer sair por aí dando, ou o cara que é o pegador, quer sair comendo todo mundo, mas que na verdade demonstra também um certo vazio existencial. Aí eu te pergunto, será que realmente a gente pode dar sentido à vida? Porque minha pergunta é, a vida tem sentido? Então quando você questiona que uma pessoa que é religiosa e que ela é fraca, ou isso ou aquilo, porque ela não tem coragem de encarar a vida, ou porque ela busca em Deus o sentido para a vida e isso é fraqueza, eu pergunto para você, qual é o sentido da vida? As pessoas que creem em Deus, ou que veem Deus, porque eu até costumo dizer, não é que eu creio em Deus, eu tenho certeza que existe um Criador. Né? O que não quer dizer necessariamente que ele seja Deus nessa concepção religiosa, mas isso é outra discussão. Né? Mas as pessoas que buscam em Deus no sentido para a vida ou na religião, não estão fazendo diferente de quem enche a cara, de quem sai por aí, né, transando adoidado, ou para quem sequer pode pensar no sentido da vida, porque não tem tempo, não tem paz de espírito para pensar nisso.
E aí eu te pergunto de novo, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido que você deu? O sentido da sua vida foi ter família, criar seus filhos, educar, depois ficar velho, ficar doente, saber que muitas vezes os seus filhos que você criou não vão dar atenção a você, que não vão ligar para você, ou saber que mesmo que você tenha sido um ótimo pai ou mãe, isso não vai significar nada para os seus filhos, ou que mesmo que você tenha sido uma pessoa justa, íntegra, ética, a vida não é justa. Isso não quer dizer nada, você ter sido bom não quer dizer que a vida vai ser boa com você. Qual é o sentido da vida? E qual é o problema se alguém encontra na religião o sentido da vida? E será que você dar sentido à sua vida tem realmente valor? Pensa um pouquinho mais sobre isso. Talvez você não queira fazer isso, que tal qual um religioso que você acusa de ser covarde, você também tenha pelo menos um pouquinho de consciência e saiba que ao fazer essa pergunta para você, você não terá respostas. Pensa um pouquinho sobre isso, pensa se você está sendo justo ao criticar o religioso que busca em Deus o sentido para a vida. Ok.